A ausência do pai é a principal causa do declínio do bem-estar das crianças na nossa sociedade. É também o motor que está por trás dos problemas sociais mais urgentes que enfrentamos hoje. E mesmo assim, apesar de toda a sua magnitude e de todas as suas consequências devastadoras para famílias inteiras, a ausência paterna é um problema que continua sendo ignorado, ou pior, deliberadamente negado por quem deveria estar falando sobre isso. Essas palavras não são de um blogueiro ou de um influenciador. São de David Blankenhorn, autor do livro América Sem Pais. A família é o espelho menor da sociedade. O que acontece dentro de uma casa não fica dentro dessa casa. Ele se expande, se multiplica e molda o que acontece lá fora. Famílias fortes e estáveis fazem a sociedade florescer. Produzem cidadãos equilibrados, comunidades coesas e gerações com propósito. Famílias destruídas, por outro lado, empurram a sociedade direto para o colapso. E em nenhum momento da história da humanidade, a família esteve tão quebrada quanto agora, com um número crescente de crianças sendo criadas sem a presença do pai. Neste vídeo, com base nas pesquisas do sociólogo americano David Popenoe, vamos explorar como a ausência do pai prejudica as crianças, destrói sociedades inteiras e o que pode ser feito para reverter esse processo. Com base nas evidências acumuladas pela ciência, é possível afirmar com solidez que a privação paterna, seja ela física, econômica ou emocional, se tornou a forma mais prevalente de maus-tratos infantis nos dias de hoje. Os pais estão desaparecendo da vida familiar como fantasmas, e só as mães ficam para cuidar dos filhos. E as mães não são suficientes. Cerca de 40% das crianças no mundo ocidental nascem de mães solteiras. Mais de 50% dos casamentos terminam em divórcio. Na maioria esmagadora dos casos, é a mãe quem fica com a guarda dos filhos, enquanto o pai vai sendo progressivamente empurrado para a margem da vida das crianças. E mesmo nas famílias em que o pai ainda mora sob o mesmo teto, muitos não estão emocionalmente presentes na vida dos filhos. Muitos pais estão presos em vícios, seja o celular que nunca sai da mão, seja o álcool, seja as drogas. Outros são obrigados a trabalhar longas horas ou até mais de um emprego, simplesmente para conseguir sustentar a família diante de um poder de compra que encolhe todo ano. Mas independentemente do motivo, ausência emocional ou ausência física, o problema do pai ausente já tomou proporções endêmicas. E a mãe, por mais dedicada e amorosa que seja, não consegue preencher o vazio que o pai deixa. Isso porque homens e mulheres possuem diferenças biológicas inatas, que se traduzem em formas diferentes, mas complementares, de cuidar dos filhos. As mulheres são naturalmente mais compassivas e voltadas para o vínculo afetivo. Os homens são mais competitivos, mais assertivos e mais orientados para a autonomia e para o enfrentamento do risco. A mãe oferece à criança um ambiente acolhedor, seguro e emocionalmente estável. O pai desafia o filho, empurra seus limites e o ajuda a desenvolver independência para encarar o mundo. Como a saúde psicológica de qualquer ser humano depende de satisfazer ao mesmo tempo a necessidade de autonomia e de vínculo, de desafio e de segurança emocional, de risco e de proteção. Uma criança em desenvolvimento precisa ser exposta aos dois mundos, o paterno e o materno. Ou como o próprio Popenoe explica, a importância da parentalidade diferenciada por gênero está, sem dúvida, ligada a algo fundamental na condição humana. A ideia de que pai e mãe são intercambiáveis, que qualquer combinação de adultos carinhosos produz o mesmo resultado, não é o que as crianças precisam. Homens e mulheres trazem qualidades diferentes para os filhos, e o peso acumulado das evidências das ciências sociais sustenta isso com clareza. A contribuição do pai na criação dos filhos é única e insubstituível. Infelizmente, padrastos não são uma solução confiável para o problema do pai ausente. Na verdade, os dados mostram que enteados com frequência ficam em situação pior do que filhos de mães solteiras. A ausência de laços genéticos pode tornar o padrasto pouco disposto a investir tempo, energia e recursos no desenvolvimento da criança. E alguns padrastos chegam a enxergar os enteados como concorrentes pela atenção e pelo afeto da mãe, como Popenoe registra em Famílias Sem Pais.
Uma das descobertas mais surpreendentes da pesquisa familiar nos últimos anos é que a presença do padrasto pode, na verdade, agravar os problemas na criação dos filhos e, com isso, aumentar os resultados negativos para as crianças. Em seus livros Família Sem Pais e A Guerra pela Família, David Popenoe sintetiza uma abundância de estudos que demonstram que crianças criadas sem um pai biológico, fisicamente presente e emocionalmente comprometido, correm maior risco de sofrer problemas emocionais, comportamentais e de saúde física. Elas têm menos chances de sucesso escolar, maior probabilidade de dificuldades sociais. E na vida adulta são mais propensas a relacionamentos disfuncionais, que repetem os padrões da infância. Meninas sem pai têm mais chances de se tornarem mães solteiras ainda na adolescência. Meninos sem pai têm mais chances de entrar para o mundo do crime ou de desenvolverem desvios sérios de conduta. E essa lista mal arranha a superfície dos problemas conhecidos que resultam de crescer sem um pai. Como o próprio Popenoe resume com precisão, praticamente qualquer coisa ruim que possa acontecer a uma criança acontece com muito mais frequência aos filhos de divórcio e aos que vivem em famílias monoparentais. Após o divórcio, a qualidade e a quantidade de tempo que as crianças passam com os pais caem de forma brutal e rápida. Frank Furstenberg e Andrew Sherling, no livro Famílias Divididas, documentaram que alguns anos após a separação, apenas 1 em cada 10 crianças mantém contato semanal com o pai, enquanto 2 em cada 3 não têm contato nenhum. E mesmo com os pais divorciados que ainda mantêm algum contato, esse contato é, na maioria das vezes, esporádico, superficial e de pouco ou nenhum benefício real para a criança. Em outras palavras, o vínculo entre mãe e filho é um vínculo primordial, que raramente se rompe. Já o vínculo do homem com os filhos depende fortemente de ele ainda estar em um relacionamento com a mãe. Os homens tendem a enxergar o casamento e a paternidade como um pacote único. Se o casamento vai mal, a paternidade vai mal junto. Se eles não estão casados ou se divorciaram, o interesse pelos filhos e o senso de responsabilidade por eles diminui muito. Essas são as palavras do próprio Popenoe. É exatamente porque os homens enxergam o casamento e a paternidade como um pacote inseparável que praticamente todas as sociedades ao longo da história atribuíram uma importância imensa à instituição do casamento, cuja função primária nunca foi, em primeiro lugar, a realização emocional dos adultos. A função primária do casamento sempre foi criar vínculos sociais que mantivessem o homem unido à esposa para o bem dos filhos. Os homens têm a capacidade de ser pais, mas também têm a capacidade de abandonar. Por isso, todas as sociedades bem-sucedidas ao longo da história impuseram sanções sociais aos homens para incentivar o comportamento paterno. E de longe, a mais importante dessas sanções é a instituição do casamento, a instituição social mais universalmente presente em toda a história da humanidade. Até meados do século XX, o casamento era visto como um contrato sagrado entre um homem e uma mulher, algo que só era dissolvido nas situações mais extremas. Desde então, a instituição do casamento deteriorou-se rapidamente. Hoje, muitas pessoas evitam o casamento, e entre os que casam, o divórcio virou a norma estatística, não a exceção. E se alguém quisesse deliberadamente projetar uma cultura e um sistema social com o objetivo expresso de destruir o casamento, a paternidade e a contribuição dos homens para a vida familiar, a nossa sociedade atual seria algo muito próximo do resultado. Essas são as palavras de David Popenoe. A revolução sexual, que começou na década de 1960, foi um fator determinante no declínio do casamento. Sob o pretexto da liberação sexual, a promiscuidade foi normalizada. Com mais pessoas dispostas a relações sem compromisso, mais homens abriram mão da monogamia e do casamento. E o dano que a revolução sexual causou ao casamento, à paternidade e à família não foi um acidente. Foi um de seus resultados intencionais. Como o estudioso Carl Trueman documentou ao analisar o pensamento de Reishi e Marcuse, o sexo voltado para a família e para a procriação era visto por esses intelectuais como a arma repressora da sociedade burguesa e o amor livre
e a experimentação sexual sem limites eram tratados como parte central da libertação revolucionária da sociedade. Uma deterioração generalizada dos valores, com a substituição progressiva do autocontrole e da dedicação pelo narcisismo e pela gratificação imediata. Também contribuiu para o declínio do casamento e da família. Hoje, como Popenoe observa, o casamento passou a ser encarado principalmente como uma parceria de adultos, cujo objetivo central é o prazer e a realização pessoal de cada cônjuge. Quando essa realização acaba, o casamento acaba junto. O problema com essa visão é que ela ignora completamente as crianças, que não escolheram entrar nessa equação e não têm como sair dela. Para que o problema do pai ausente seja resolvido, o casamento precisa ser revitalizado com um foco radicalmente diferente do que a cultura atual propõe, não nos adultos, nos filhos. Os casamentos precisam ser menos sobre a satisfação pessoal dos parceiros e mais sobre a criação de um ambiente estável para o desenvolvimento das crianças. Famílias fortes, com pais envolvidos em casamentos duradouros, são insubstituíveis para uma ordem moral sólida, para o bem-estar dos adultos e, em última análise, para o sucesso na vida dos filhos. Isso não quer dizer que todo divórcio é evitável. Há situações em que ele é inevitável, e nesses casos o pai precisa fazer um esforço deliberado e contínuo para permanecer presente na vida dos filhos, independentemente das circunstâncias ou das dificuldades do relacionamento com a mãe. E aqui está algo que muita gente não considera. A paternidade comprometida também promove o bem-estar e a realização dos próprios homens. Pesquisas do psicólogo americano Angus Campbell mostram que homens casados com filhos são, de longe, os mais satisfeitos com a vida em todas as métricas que importam. O homem que abandona o papel paterno não está apenas prejudicando os filhos, está se prejudicando. Se continuarmos pelo caminho da ausência paterna, estamos rumando para um desastre social sem precedentes. E como Cícero disse há mais de 2000 anos, o que a sociedade faz às suas crianças, as crianças farão à sociedade. No fim das contas, cada pai importa.